Fala turma, tudo bem com vocês? Começando aí mais um vídeo de atualização das pitaias, das plantinhas aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como anda o desenvolvimento das minhas pitaias e também de um pezinho de jabuticaba aqui, né? Que a gente tem, que era o xodó do meu padrasto e ele esse ano ele tá enchendo bastante. Então vou atualizar vocês aí. Tô meio atrasado porque eu não tô conseguindo postar semanalmente, porque tem uma obra aqui perto, então eles colocam um som, então fica difícil de ouvir. Eles colocam uma rádio lá numa altura e é perto de casa, então não tem tempo para gravar. Meu tempo já é curto e o pouco tempo que tem ainda tem barulho por cima, então hoje eu resolvi ir lá gravar. Aí vou mostrar para vocês o desenvolvimento das plantinhas, espero que vocês gostem, tá? Vamos lá? Vamos começar daqui para lá e finalizar nas dali hoje. Aqui tem duas mudas de Catarina que veio pelo Mercado Livre. Aí já tá brotando. Diz que soltou duas brotação, uma aqui e outra ali na ponta. Aí eu vou esperar para ver qual que vai ser mais viável de eu guiar. Tem um capim aqui que eu já tenho que limpar. Nossa, o mato cresce rápido demais. Aí aqui, essa outra Catarina tá soltando muita brotação também. Vou esperar crescer um pouquinho pra me ver qual que eu vou deixar subir. Se soltasse brotação aqui, ó, era muito mais fácil. Mas tá soltando primeiro aqui pra baixo, pra depois soltar aqui. Então vou aguardar. Vou arrancar nenhum broto ainda não. Aí nesse cantinho aqui, tem esse balde, que eu vou deixar seguindo aqui na árvore aqui cortada, que vai servir de tutor. Aí eu tenho duas variedades da branca comum confirmada e aquela que eu achei na rua, que tá soltando brotação ali, aqui eu vou deixar, tá? Aqui tem dois brotos nessa, dois brotos nessa daqui, aqui soltou um broto e eu vou deixar. Vou deixar eles caindo pra cá, pra lá. Vão deixar ele mutuando aí. Aí aqui tem a vermelha mexicana. A vermelha mexicana eu tô deixando soltar essas duas pontas, eu tô pensando em deixar as duas chegar aqui e cortar para surgir bastante brotação aqui. Se der certo, tô pensando em deixar aí, tá? Ela soltou muita brotação no segmento dela inteiro aqui, tá vendo aqui? É um broto, aqui eu ranquei. Nossa, mas ranquei muito, ela tá brotando demais. Ali também, ó, soltando outro ali, outro lá. Tá soltando muita brotação e eu tô arrancando e tá brotando. Mas tá bom. Aqui é a que eu achei na rua, né? Variedade desconhecida. Achava que era da branca comum, mas eu não sei. Acho que é um híbrido, porque a brotação dela tá diferente, tá? Das brancas comuns que eu tenho aqui. Vou esperar pra ver. E soltou três, ó. 3 pontas aqui de cladoide. 3 lindos brotos. Então eu vou deixar, que vai preencher aqui bem. Soltou bem na ponta, bem onde é que eu queria. Esse aqui foi excelente. Vai formar uma copa bonitinha aí. Aqui tem a púrpura, né? Eu deixei um broto aqui para sair de muda. Ele tava crescendo, eu cortei ele ali para ele amadurecer. Olha, a cor dele já tá verde escura, né? Então daqui a alguns meses já vou ter uma muda. Aqui ele tá seguindo, ele já tá quase em ponta de copa. 2 meses aqui ele vai chegar em copa aqui, eu já vou estar podendo cortar, ou até menos. Aí aqui a gente tem a Golden de Israel. A Golden, ó, ela já chegou na copa, tá? E eu cortei aqui, e eu gosto de cortar acima, que aí eu aproveito esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo esses espinhos da ponta? Aí eu gosto de aproveitar, que aí se soltar, eu solto um aqui, outro pra lá. Se soltar aqui por baixo dá pra guiar. Aqui a gente já tem a teruia do vale. Eu tô deixando seguir esse broto aqui pra servir de muda, tá? Então tô deixando ele aqui. Eu vou tirar o mudão dele depois. Aqui ela já atingiu copa, então eu peguei, cortei e já tá soltando brotação. Tem 2 lindas brotação. Aqui eu coloquei tirinha de pano. Por quê? Porque tava esbarrando na ferragem, tava queimando ela, tá? Aí eu coloquei essas tiras de pano aqui para proteger. Aqui começou até a queimar e eu tive que podar. E olha ali, ó, tá vendo esse pretinho aqui? É desbarrar na ferragem. Aí por isso eu coloquei o pano.
Olha só, já tá na copa, já soltou 2 brotação ali. Terror do Vale é precoce, tá? Uma planta muito boa. Eu tô gostando. Cortei e na mesma semana já tava soltando broto. Aí aqui eu tenho a brotação da Vietnamense White, tá? Subindo aqui, vou deixar ela subir, vou cortar para preencher copa. Nessa outra parte da Vietnamense White, soltou um cladóide único aqui. Então deixei ele crescer, tá? Que já tava bem na ponta. Então deixei ele crescer aqui. E ele tá chegando aqui agora. Aqui um miserável de um bicho comeu, começou a comer a ponta dele. Então eu não sei se ele vai crescer mais. Mas ele já tá no tamanho bom. Aqui já produz fruto, né? Então o cladóide, ó, a cor dele já tá escurecendo, tá se tornando um cladóide maduro. Aqui ele tinha crescido todo pro alto. Então o que que eu fiz? Fui amarrando, coloquei a madeira atravessada, amarrei ele e fui moldando ele, tá? Se você puxar de uma vez, quebra. Agora se você colocar uma madeira escorando e vir amarrando, ele vai descendo aos poucos. E aos poucos você vai tirando a madeira até que ele encosta no pneu. Tá vendo ali, ó? Começa até forçar, mas aí é bem seguro. Aí se você for fazendo aos poucos, se você fizer de uma vez, ele acaba quebrando. Então aqui tem ó, o brotinho aqui, ó, bem chegando aqui. Achei que era outro broto, mas não é não. É os mesmos aqui, tá? Terror do Vale e Vietnamense White. Aí pra cá tem essa branca, que eu tô deixando crescer até chegar na copa aqui. Já tá quase, né? Já tá quase chegando na copa, um broto bonito. Olha como é que tá bonito. Aí aqui embaixo eu deixei um para servir de muda, né? Vai servir de muda aqui. Então aqui ele começou a segmentar. Eu peguei e cortei a segmentação para ele amadurecer. Ou vai virar muda, ou vai virar cavalo. Então eu deixo ir. Aqui tem uma Boreal Red, tá? Uma mudinha de Boreal Red, soltando essa brotação aqui. E pra cá tem outra Boreal Red, que eu deixei seguir essa brotação principal. Também não tá muito longe de copa não, uns 2 meses acho que já atinge copa ali. Então nesse vaso aqui, branco comum e Boreal Red. Pra cá tem um enxerto que eu fiz, tá? Eu fiz na chinesa do Bill, que tava difícil de enraizar, então eu fiz com medo de perder a planta. Aqui tem a lua do cerrado, né? Olha a brotação linda. Já tá na hora já de cortar, mas eu vou deixar crescer mais um pouco para ver se ele engrossa mais um pouquinho, para não ficar um cladóide muito fino. Então aqui tem a lua do cerrado e a chinesa do Bill de enxerto. Muda de acerola, muda de lixia, mudinha de jabuticaba, que tá linda. Essa muda era fininha, era tipo assim, só essa gaia aqui quando eu ranquei ela. E agora tá essa belezura aqui, ó. E não tinha tanta folha também não. Eu peguei ela no meio da mata, tinha muita sombra nela. Aí aqui a gente tem uma púrpura, né? A púrpura deu 2 brotações. Aí eu escolhi essa aqui, ó. É só fazer aqui, eu vou conseguir moldar ela para subir. A outra tinha dado aqui, então ia ser difícil para colocar. Aqui eu tenho a vermelha mexicana, né? Vermelha mexicana saindo aqui. Tá um brotinho até bem bonito, bem bacana. E daqui a pouco, né, vai demorar um pouquinho mais, mas daqui a alguns meses a gente vai ter um vasinho dela aí. Aí passa aqui pela caixinha dos peixes. Olha como é que está bonitinho. Tratei delas hoje, ela já tá com fome de novo. Aí segue pra cá. Eu tenho que dar uma organizada aqui. Tem um material aqui que já tá quase acabando de adubação. Aqui tem umas mudinhas aqui que eu não sei o que eu vou fazer com elas, mas eu deixei aí, não sei. Podei e deixei aí para enraizar. Se precisar vou usar, se não depois eu descarto. Aqui já tem uma formação de copa bonita, tá? Essa formação de copa aqui é uma das que eu mais tô achando legal, porque é no mini vaso. É um baldinho menor. Aí aqui eu tô com a Tio Cerrado, né? Que tal que essas 2 brotações pra cá. Então ela vai trançar uma pra cá, uma pra cá.
Aqui, essa outra tio do cerrado soltou um brotinho aqui, até bonito. Eu acidentalmente passei, esbarrei e quebrou. Então ele já tá amadurecendo aqui, mas vai ficar até bom. Não tá um broto ruim não. E aqui, a variedade que eu achei na rua, né? Ela já soltou esse broto aqui, que tá muito bonito. E soltou aquele broto lá. Então ela vai crescer pra lá. Ah, e esse aqui também é dela. Então ela vai crescer um pra cá, outro pra lá e outro pra lá. Então vai ficar todo emaranhado aqui, mas vai ficar bonito. A tio do cerrado tá soltando uma outra brotação ali, ó. Quer ver? Um outro brotinho saindo ali, pontinha vermelhinha. Da tio do cerrado. Não quer focar? Ah, focou. Então ali tem outro brotinho saindo. Eu vou deixar ele, que aí se ele sair certinho, ele vai sair pra cá, ó. Aí se não atrapalhar o resto das plantinhas. Aqui eu também fiz a mesma esqueminha com um tecido, porque tava queimando também, né, o cladoide. Então eu fiz esqueminha com tecido. E tá aí, uma copinha bonitinha, tá, com tio do cerrado. E a variedade desconhecida, que eu não posso afirmar se é da branca comum, apesar de parecer, mas os brotinhos, os espinhos estão um pouquinho diferentes, tá? Então, talvez no vídeo não saia, mas pessoalmente está diferente das outras. Então, vou esperar ela crescer para mim ver o que vai dar. Mas pode ser um híbrido, pode ser uma branca comum, não sei. Mas tá aí, ó. Olha que copinha bonitinho que vai virar, cheio de broto. Aqui, olha que bonitinho. O pezinho de jabuticaba. Carregadinho de fruta. Miudinha ainda, né? Ainda bem miudinha. Mas imagina quando começa a carregar, a melhor floração que ele já teve. As mudinhas ali também. Aqui eu acabei de fazer o suporte e coloquei a rabilonga que enraizou esses dias. Aí depois vou ver qual que eu vou colocar pra cá. Não sei se eu vou pôr alguma variedade nova ou mudas que eu tô tirando. Não sei, vou decidir. Mas a rabilonga tá aí. E aqui eu fiz uma fonte, tinha um pneu sobrando. Eu coloquei um empilhado, coloquei brita ao redor de todos eles. Embaixo, coloquei em cima de um tanque velho que tinha aqui. E coloquei muda das brancas comuns que eu não sabia o que eu ia fazer. São 3 brancas comuns confirmadas. E essa variedade que eu tinha achado na rua, que eu também não sei. Esse é branca comum, suspeito, mas não sei, porque ela tá um pouco diferente. Até as que brotaram depois. Aí vai ficar aí. Testar, ver se dá certo. Se não dá, ouvi dizer que esquenta muito e prejudica um pouco. Mas, como não tinha lugar e tinha pneu sobrando aí, eu vou manter aí, ver se vai dar certo. Aqui, nessa última etapa, tem a chinesa do Bill, né? E a vermelha colombiana. Essas duas ainda não soltaram raiz. Eu não estou importando muito porque aqui eu cortei e fiz o material lá de enxerto. Então essa variedade aqui eu já não perco. E nem a vermelha colombiana, porque veio uma muda extra, né? Veio um brinde dela já enraizada. Então eu não estou muito preocupado mais porque eu já garanti essas duas variedades. Mas eu tinha adquirido ela no tempo que estava frio. Elas não queriam germinar. Então ficaram na terra, gerou apodrecimento. Tentei de tudo e não soltaram raiz. E assim que entrou o tempo de calor, elas parece que deu uma melhorada, tá? Ela começou a pegar mais luz solar e tudo mais. E vamos ver se vai soltar raiz aí. As outras todas que eu comprei junto com ela enraizaram, só ficaram essas duas aí. Mas, ressaltando, no tempo frio eu não compro mais muda, porque deu muito trabalho, tá? Muito trabalho, eu não queria soltar raiz, algumas mudas começaram a apodrecer. E eu tive que fazer cortes, essas mudas aqui eram grandes. Eu tive que cortar para não prejudicar a planta. Então eu dou preferência ao tempo de calor para estar colocando as plantas para enraizar. Não gosto de tempo frio para enraizar não, tá? Minha opinião, e solta melhor raiz. E aqui tem o nosso teste das sementinhas. Eu arranquei semente de uma fruta de mercado, que uma branca que estava com formato diferente. Eu suspeitei que fosse híbrido.
Então eu arranquei aqui. Ela tava com um formato muito parecido com a Jade White. Então eu deixei, eu não tenho Jade White. Eu vou arrancar aqui uma dessa e vou testar. E o restante eu vou deixar crescer, tá? Vou deixar crescendo aqui. Depois algum dia eu espalho ou mantenho num vasinho de enfeite. Tem gente que deixa, né, crescer aquele emaranhado de pitainha. Ela chega um momento que ela para de crescer e fica tipo um cacto de enfeite. Eu vou manter. Estou fazendo teste mesmo para ver quanto tempo demora para germinar, crescer. Então, tô deixando aí fazer os testes a partir da semente, mas vingou. A maioria dos que eu plantei vingou. Vinga bem, tá? Você preparando um solo adubado, uma terrinha solta, ela vinga legal. Então, turminha, esse aí foi nosso vídeo de hoje, né? Mostrando o desenvolvimento das pitaias. Graças a Deus elas estão desenvolvendo bastante. Tava preocupado com algumas variedades, se iam pegar ou não. Igual a chinesa do Bill, veio uma frente fria muito forte, durou um certo período de tempo. Tempo normal de frio, né? Eu tinha comprado algumas mudas, a chinesa do Bill e a vermelha colombiana não queria pegar. Só que a vermelha colombiana tinha ganhado um brinde. A chinesa do Bill resolvi fazer um enxerto e pegou. Aí o restante das plantas a rabilonga, a catarina, todas elas desraizaram, eu plantei. Então tinha até uns cavalos de umas brancas aqui, né, que eu saí, não sabia o que eu ia fazer. Aí tinha uns pneus sobrando aqui do carro, peguei e sapequei lá e espero que dê certo. Vamos ver aí a experiência aí, né. Eu tô aqui perto do pezinho de Jeroponambis, ó. Olha que bonitinho. A florzinha dele é bonitinha, né. Mais uma coisa que tem aqui no quintal de casa, que eu acho a flor dele muito bonita. Mais umas aqui, ó. Mas os espinhos dele também é poderoso, ó. Espinhola deles aqui. Mas é isso, turma. Espero aí que vocês tenham gostado, né, do videozinho de atualização aí das pitaias. Estão indo muito bem. Se você gostou aí, deixa o like, compartilha com o amiguinho. Se caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva aí. Em breve novas atualizações. Tem o meu lotezinho que eu tô mexendo aí. Quando tiver no jeito eu vou levar umas plantinhas pra lá também, pra tá plantando em palanque. E é isso, turma. Até a próxima. Fica com Deus no coração.